Vamos lá, digam todos vocês bem forte. Dá instrução ao? Vamos lá, dá instrução ao? E o que que acontece? Vamos lá, e o que que acontece? Olha para cá. Esse versículo está falando do mente fechada e do mente aberta. Mente fechada e mente aberta. O mente fechada, ele está bem aí. Olha o verso 9, o verso 8. Ele diz assim: não repreendas o escarnecedor. Por quê? O que que acontece? Hein? Não repreenda o escarnecedor para que te não... O escarnecedor, o cabeça dura, o cabeça fechada, só ele acha que o ponto de vista dele está certo. Eu aprendi, foi assim e assim eu morro. É cabeça fechada, cabeça oca. Tem coisa que eu aprendi lá atrás que hoje eu sei que não está correta. E quantas pessoas não morreram? A Igreja Católica naquela época, ela ditava até a ciência. E quando ela dizia tudo pela palavra da própria ciência e em nome da religião, muitos intelectuais foram mortos, porque ela não queria ouvir ninguém. Então olha para cá, não seja cabeça fechada. Escute os outros. Atente para os outros. Você já pode ter tido 10, 20, 30, 50 professores, mas nem todos sabem de tudo. Irmão, como é que faz isso aí, irmão? Às vezes, irmão, isso não é assim não. Eu aprendi, foi assim, pastor. Meu tataravô me ensinou assim. A vovó me ensinou assim. O Chico me ensinou assim. E quem é o senhor para dizer que não é assim? É o cabeça dura. É o cabeça fechada. E olhe para cá, não adianta mexer com ele. Tem crente, irmão, que não tem quem mexa na estrutura dele. Não tem quem ensine ele, não tem quem abra a mente dele. Ele pega um versículo desse, eu já vi a pessoa chegando e aí explicando um texto, aí ele diz, mas não é assim. Você pode apresentar hermenêutica, homilética, ele diz, eu entendi, foi assim e acabou-se a conversa. Então tem coisas que nós precisamos abrir a mente. Olha para cá, a sabedoria, olha aí, a sabedoria já edificou a sua casa. Vamos lá, como é que a sabedoria, esse versículo primeiro é o mais problemático de Provérbios, porque grandes exegetas procuraram saber quais são as 7 colunas. Pastor Esdras, lá da CPAD, escreveu um livro, As 7 Colunas da Sabedoria. Mas preste bem atenção, que 7 colunas são estas? Olha para cá, aqui você tem duas coisas, você tem o chamado da sabedoria e o chamado da loucura. Vamos lá, digam comigo, qual é o chamado primeiro? Da sabedoria. Diga bem forte, qual é o primeiro? E o segundo? Então veja bem, a sabedoria chega e diz, eu vou construir uma casa. Naquela época no Oriente, as grandes casas, para estarem bem sustentadas, elas tinham quantas colunas? 7. 7 é o número de perfeição no hebraico. Ou seja, ainda que não se discuta isso, mas a casa no Oriente, para ela estar de pé, ela tinha que ter 7. Vamos lá, bem forte, ela tinha que ter o quê? Mais forte, ela tinha que ter o quê? Ela tinha que ter o quê? Aí ela diz, eu vou fazer minha casa. Agora a primeira coluna que ela coloca, a coluna do conhecimento. Opa! A segunda coluna, a coluna que na verdade é a da discrição. A terceira coluna, a da sabedoria sã. A quarta, a prudência. Olha a sua casa. Eu quero é ver uma casa que você bota conhecimento nela, bota prudência nela, bota discrição nela, bota sabedoria nela, bota conselho nela, bota instrução nela, bota entendimento. 7 colunas. Vamos citar as 7 para não esquecer mais. Qual é a primeira? Diga comigo. Conhecimento, discrição, sabedoria sã, prudência, conselho, instrução, entendimento. Bota essa casa agora para cair. Bota.
bota essa casa para cair, porque ela está construída em quantas colunas? 7. Aí depois que ela faz a casa, aí a Bíblia diz que ela vai fazer um banquete. E ela mistura com vinho, está aí no verso 2. O vinho aqui é simbólico, é tudo simbólico. A sabedoria está dizendo, venha para cá, que eu tenho a melhor festa para te dar. Eu já preparei o melhor vinho, eu já preparei a melhor bebida. Venha. Aí ela vai convidar todo tipo de pessoas. Mas aqui tem um destaque. Ela diz, os simples. Tem irmão que está aqui e diz assim, irmão, eu sou o mais simples dessa igreja. Não diga isso não. Tu é o mais besta se tu disser isso. O mais simples é aquele que não sabe tomar decisão. O mais simples é aquele que não sabe ter direção na vida. Qualquer coisinha leva a ele. É o simples. Aí aqui o escritor diz, mas quem é simples? Olha a sabedoria convidando. Os simples venham para cá. Ela olha e diz, os que são faltosos, olha aí, os faltos de aqueles que não tinham força espiritual, que não tinham estabilidade, a sabedoria está convidando ele para vir para casa. A sabedoria já tem quantas colunas? 7. Ela agora fez o melhor banquete e convida todo mundo para vir para casa. Aí no meio disso, a sabedoria olha e ela diz assim, olha, venha para cá o simples, venha para cá o que tem falta de entendimento, venha para cá. Mas no meio disso vem o interlúdio, versos 7 e 9, entra quem? Os zombadores, os críticos, aquele que tem não o espírito crítico, mas o espírito de crítica. Meu Deus do céu, para que isso? Eu não acredito que é isso de novo. Essa coisa velha de novo. É esse mesmo hino de novo. É essa mesma palavra de novo. Já é o pastor Aziel que está aí de novo. Por que só bota o fulano de tal? Esses aborrecedores, chamados de zombadores, são aqueles que estão, mas não querem ouvir a voz da sabedoria. Quando a sabedoria chama, quando a sabedoria convida, ainda tem os zombadores que não querem ouvir. Só que há uma coisa, o texto mostra que a sabedoria não perde tempo com o zombador. A sabedoria não perde tempo com o crítico. A sabedoria não perde tempo com o falso. A sabedoria não perde tempo com o atrasado. Ela convida quem quer. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Jesus também convidou quem queria. Vinde a mim todos vós cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Ela convida quem ela quer. Agora olhe para cá, se ela te convida, quem tem que ter o interesse de aprender é você. Aí o texto diz assim, vem para cá, chama aquele que quer aprender, chamado de Roquima, a mesma palavra que eu li à tarde, chama, e ele diz assim, fala ao sábio, e ele se torna o quê? Mais sábio. Pastor Antônio Gilberto dizia que uma pessoa que tem sabedoria e inteligência é como um pé de laranja que a galhazinha está bem carregada. Quanto mais tem laranja, mais ela baixa. Quanto mais tem sabedoria, mais a pessoa quer aprender. Quando você vê alguém na igreja que diz assim, não, isso aí eu já aprendi, eu não preciso aprender. É sinal de que ele é um cabeça oca. É mente véia atrasada. Irmão, tem tanta coisa que eu vou ao longo do tempo aprendendo, que eu digo assim, meu Deus, isso aqui eu passei tantas vezes, alguém me falou, mas eu não percebi. Às vezes, numa palavra de um velhinho e de uma velhinha na igreja, a sua mente se abre. É ou não é? Pronto, eu estava agora construindo, aí chegou um velhinho lá na igreja. Pastor Aziel, eu posso lhe dar uma ideia? Eu disse, pode, meu chefe. É porque o senhor está falando aí direto na construção. Mas por que o senhor não faz assim? Não chama fulano, 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 Beltrano e Beltrano? Eu disse, rapaz, sabe que o senhor tem razão? Pronto, aí ele ficou feliz. Aí quando eu fui falar no microfone, eu disse, cadê o irmão fulano?
Ele me deu essa ideia, fique de pé. Aí o irmão ficou, disse, olha, essa ideia aqui foi do irmão fulano de tal. Ele pediu para mim fazer assim, assim, assim. A igreja todinha disse, ô pastor, que plano bom. Olhe para cá, eu não posso ser egoísta e achar que eu sei de tudo. Eu tenho que entender que eu tenho que ter minha cabeça aberta, gente. Eu não posso ser cabeçudo, gente. Diga aí para o teu irmão, tu não pode ser cabeção. Diga para ele aí, abre essa tua cabeça grande, aprende. Aprende. É o tema que os senhores escolheram. Aprenda. Olha, fala ao sábio. Vamos lá, fala ao sábio. E ele se torna mais. Eu estava, ouçam bem. Eu quando ouvi um disco muito antigo de um pregador que ele gravou. Me parece que foi até Lawrence Walson. Gravou sobre o sol, o Josué, ele pregou. E eu estava na igreja, e o professor Adalto Lourenço, ele estava dando uma aula lá. O irmão, bem simplesinho, ele perguntou, professor Adalto, eu ouvi esse LP aqui em tanto tempo, e eu vi que o pastor pregou isso aqui. Aí ele, com muito respeito, ele disse, olha, eu não conheço o irmão que gravou esse LP que você está dizendo, mas talvez esse professor, ele pegou documentos que não eram verídicos para ele dar a explicação dele. Mas eu quero dizer ao meu amado irmão que essa base, ela não tem base científica e nem base bíblica. O que eu achei lindo nele? Ele fez a palavra dele sem desfazer do pastor que gravou o LP. Sabe qual é a nossa saliência? Para mostrar que eu sou doutor, eu começo, nesse cara aí está todo errado. É assim ou não é? Está todo errado. E o mais saliente ainda chega a dizer, esse pastor não sabe é de nada. Olha, eu acho que o pastor Zéu, eu acho que o senhor confundiu. Eu estava com uma professora de hebraica e um professor falou uma coisa que não era correta. Aí a outra professora disse assim, olha, o meu colega aqui, como eu, a gente que sabe alguma coisa sempre se confunde. Ele se confundiu. Só que ele não se confundiu, ele citou, foi errado. Mas a elegância dela, porque quem tem cabeça aberta e não quer prejudicar ninguém, e não é besta, respeita o outro que está aí para falar. Porque ninguém é definido pelo diploma que tem e nem pelo conhecimento que tem. Nós somos definidos pela imagem de Deus que está em nós. Fala ao sábio e ele se torna mais. Tem irmã que aprendeu a fazer galinha caipira há 50 anos e a galinha dela não presta, mas a outra vai ensinar ela não aceita. É assim ou não é? E eu vou te dar um conselho aqui para mim encerrar agora. Olha para cá. Olha para mim aqui. Quando o zombador, quem era que estava fazendo o convite para vir para a grande festa? Vamos lá, bem forte. Quem era? Não era o pastor Ziel. Quem era que estava convidando para vir para a grande festa? Quem era que estava convidando para vir para a grande festa? Só que ainda no meio teve alguém que não quis o conselho da... E se era a sabedoria chamando, ele não queria, imagine eu. Aí tem irmão que diz assim, eu não vou mais dar aula na escola dominical, porque eu fui lá e o irmão Francisco me envergonhou. Ele sabe, dê o que você tem, meu filho. Não tenha medo de ninguém. Se você der uma aula para salvar uma vida, é isso que é importante. Eu quando comecei a pregar, às vezes eu dizia cada palavra errada. E o meu pai disse para mim, eita rapaz, tu tem umas palavras feias e fracas. E eu disse, o pai não gosta de eu pregar. Aí eu ia para o interior. Visitar as congregações. A primeira congregação que eu chegava, as irmãzinhas olhavam, meu Deus, o nosso pregador chegou. E aí era tanto elogio, e tinha coisa que eu nem sabia mesmo o que eu estava dizendo. Aí elas diziam, meu Deus, que inteligência. Veja a simplicidade. Sabe qual é o maior problema? É quando você senta com gente que não tem mente aberta. É preferível você ter alguém que seja uma criança que queira aprender do que um cabeção
cabeçudo, inchado, que não quer crescer em sabedoria e em conhecimento. Mas eu louvo a Deus que aqui só tem cabeça aberta. Cadê? Eita, glória a Deus. Só que a sabedoria, ela fez um convite, mas no meio do convite, olha quem apareceu. Diga comigo, apareceu os zombadores, os escarnecedores, os insensatos. Mas a sabedoria só diz assim: deixai o insensato, deixai os zombadores, deixai os críticos e vinde para mim. E vinde para mim. E vinde para mim. Queridos, a segunda questão do texto mostra que tem um outro convite, o convite da loucura. E assim como a sabedoria foi personificada, agora aqui no texto a loucura também é personificada. E sabe com que ele compara a loucura? Com uma meretriz. Se você analisar no texto, ele diz: a mulher louca é alvoroçada. Tem muita gente que não gosta das coisas sábias, mas gosta de coisa doida. Bota uma mensagem aí na internet, o pastor explicando: gente, aqui é a palavra de Deus, é as escrituras, ninguém quer não. Agora bota um doido: vou mais pregar não. Ele diz logo assim: vou mais pregar não. Ou se ele parar no meio: para, papai. O que é, papai? Tu está me atrapalhando. Aí os crentes: meu Deus, é o Espírito Santo. Olha, ele deixou de pregar a palavra, que os crentes não estavam dando glória a Deus. Mas quando ele disse uma loucura, aí as pessoas querem. Meu pastor que me apresentou no ministério, ele dizia: nego velho, para ser pregador famoso, tu tem que ter caqueado. Só que o caqueado que eles falam é a loucura. E o pessoal gosta de loucura. Pode observar, todo mundo na hora que vê uma loucura na internet, vai atrás. Até eu também. Às vezes ele bota lá. Vocês já viram isso? Um dia desse botou: se você não acredita nesse mistério, não mexa. Aí eu: meu Deus, que mistério é esse? Não, tem alguma coisa aí. Aí eu fui mexer nadinha. Quem aconteceu isso aí com você já? Levante a mão. Ninguém aqui? Já sim. Todos nós somos curiosos. E olhem para cá, aquilo que traz loucura, o povo gosta. Eu fiz feira, irmão. Às vezes eu botava a minha banca e eu dizia: olha, quem quer comprar esse produto, vem aqui, está bem barato. As pessoas passavam, do interior passava, e eu com a minha banca ali no chão. Aí pronto, aí eu, quando chegava, eu não botava mais a minha banca. Quando eu ia botar a banca, eu chegava: acabou, eu não vou botar mais, acabou. Aí o pessoal olhava assim: o que esse nego tem? Tá doido? Aí eu botando aqui o plástico para botar a mercadoria, aí o pessoal encostando, e eu dizia: não mexa mais que eu não vou mais vender. Aí pronto, o povo gosta disso. Mas eu quero dizer que o melhor para nós é a sabedoria que vem do céu. Nós vamos ficar com a Bíblia. Levante a sua Bíblia. Levante a sua Bíblia. O meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu medito de dia e de noite. Salmo 1, versículo 2. Se abra para aprender, querido. E mesmo que você já saiba, vai só renovar o seu conhecimento, amém? Mas esteja pronto para aprender. Você, como dizia o pastor Estevão, você aprende de quem sabe muito e aprende de quem sabe pouco. Então pronto, se você aprender de quem sabe muito e de quem sabe pouco, você vai crescendo cada vez mais no conhecimento e na vida de comunhão com Deus. E eu colocando aqui, por que você deve crescer em prudência? Primeiro, esteja aberto para a instrução. Não se feche para a instrução. Vocês sabiam que a palavra instrução no hebraico é Torá? Torá é a lei de Deus. Se abra para a lei de Deus. Esteja pronto para ouvir a palavra do Senhor. Escuta ela, faça como Deuteronômio 32. Goteja a tua palavra como chuva sobre a nossa vida. Segundo lugar, você tem que crescer em prudência. Sabe para quê? Para estar aberto a um novo ensino.
O ensino da palavra de Deus. Eu não estou falando de nova revelação, porque Deus não vai dar nova revelação. Essa revelação está aqui. Ele pode dar iluminação. Revelação não, porque Ele já deu. Tudo que Ele precisava para a nossa salvação, Ele já deu. Colossenses 3,16. Habite ricamente a palavra de Deus em vós. Ele não diz, revela outra palavra para vós. 2 Timóteo 3,16. Toda palavra divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir, para ensinar em justiça. É a santa palavra de Deus. E deixa eu dizer mais, João 14:26, o Espírito Santo não traz nova revelação. O Espírito Santo só vem para fazer lembrar aquilo que Jesus Cristo já ensinou. Então, quando você for aí para algum culto que o irmão diz, eu tenho uma nova revelação, não é a da Bíblia, é a dele mesmo, que a da Bíblia já está aqui. E para finalizar, como crescer em prudência? Quando se tem um verdadeiro temor do Senhor. Queridos, quando se tem um temor de Deus, eu falei isso pela tarde, mas eu fecho aqui dizendo, quem tem temor a Deus, diga comigo isso bem forte para eu encerrar, tem reverência e piedade. Todo crente, olhe para mim aqui agora, todo crente que gosta de aprender, esteja sempre aberto para o novo que é bíblico, porque veja bem, Adão e Eva se abriram para o novo, mas era do diabo. Gênesis 3:4, ele diz, vocês não vão morrer, mas vocês serão como Deus. E olha o resultado, não se abra para o novo diabólico, se abra para o novo que é bíblico. Vocês entenderam? Há muitas igrejas no Brasil se abrindo para o novo, mas que não é de Deus. Não é de Deus, porque olha para cá, o que traz renovação para a igreja não é a orquestra, não é a banda, não é o pregador. O que traz renovação para a igreja é a santa e gloriosa palavra de Deus. Se volte para ela. Então ouçam bem isso, eu finalizo com isso. Tem que ter temor e reverência. Por exemplo, se eu estou no templo, eu estou toda hora no celular, eu tenho reverência? Eu estou com chiclete e rei na boca e dando glória a Deus. Não, pastor, é para tirar o mau hálito. E será se um glória a Deus também não pode tirar teu mau hálito? Eclesiastes 5:2. Primeiro diz, guarda o teu pé quando entrares na casa do... Saiba que Deus está no céu e tu estás na... Então muito cuidado. Quem se abre para o temor de Deus tem piedade, tem reverência. Quem se abre para o temor de Deus tem uma vida cheia do temor de Deus. Quando você lê Eclesiastes capítulo 12, verso 13, ele diz, o fim de tudo é... Como é que diz, pastores? Temei a e guardai o quê? Então vá para casa hoje perguntando, eu estou andando em prudência ou eu estou andando na besteira? Eu estou andando na prudência ou eu estou sendo o quê? Eu estou andando na prudência ou eu estou na tolice? Fala ao sábio e o que acontece? Ele se torna mais pronto. Um pastor, ele estava dirigindo o culto, aí de repente o irmão começou a falar algo. E aí o pastor diz, vamos ouvir aqui o irmão. E o irmão foi pregar. Quando ele começou a pregar, ele falou uma expressão, segundo a cacofobia do Espírito Santo. Aí o irmão anotou, cacofobia do Espírito Santo. Quando ele terminou de pregar, aí o pastor querendo se abrir para o novo, meu irmão, eu gostei da sua palavra, mas você falou uma expressão que eu já procurei aqui e não encontrei a definição. Segundo a cacofobia do Espírito Santo. Ele disse, eu não disse isso, pastor. Ele disse, eu anotei, está aqui, gravado. Eu falei isso, falou. Pastor, me desculpe, é porque o Espírito Santo tem uma mania de botar coisa na boca da gente que eu não me responsabilizo. Fale com ele e ele vai lhe orientar da maneira certa. Não jogue erro para o Espírito Santo. Seja fiel. Se abra para o novo, que Deus te abençoe em nome de Jesus.